Nesta videoaula, iremos abordar o que é pesquisa científica, aprofundando alguns aspectos, e também caracterizar o comportamento ético na pesquisa. O que é pesquisa científica? Pedro Demo nos traz um conceito. O procedimento de fabricação e aprendizagem, tem um princípio científico e tem um princípio educativo envolvido nessa construção do conhecimento. Então, isso tudo é parte integrante de todo o processo reconstrutivo de conhecimento. Bem, mas qual é a finalidade da pesquisa? A finalidade da pesquisa é resolver problemas, e solucionar dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. Então, nós solucionamos problemas no dia a dia a partir do senso comum. A ciência, ela nos ajuda a ter respostas mais seguras, a prever situações. A sua função é essa, prever, solucionar situações com um método mais rigoroso, mais sistemático. E ela vai se dar, a pesquisa, a partir de interrogações, em relação a pontos ou fatos que permanecem obscuros e necessitam de explicações plausíveis e respostas que venham a elucidá-la. Então, a pesquisa científica ela acontece a partir da motivação do pesquisador, do estudante pesquisador, acerca de um fato, de uma realidade, em que precisa ter respostas. Então, essa é a finalidade da pesquisa científica. Quais as razões que levam o pesquisador a realizar uma pesquisa científica, a propor um projeto de pesquisa? Entre elas estão as de cunho intelectual, conhecer-se a si mesmo, e a realidade que está à sua volta, ou por alguma dificuldade sentida na prática profissional, por um fato que ainda não se conseguiu explicações. Então, são razões que levam ao pesquisador propor um projeto de pesquisa. Então, pesquisa científica é o quê? É a realização de um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Então, não é qualquer pesquisa que se caracteriza como científica, Um aspecto que deve ser considerado para caracterizar a pesquisa científica é o método de abordagem do problema. É como o pesquisador vai resolver esse problema, Bem, e para ele resolver, ele vai precisar lançar mão de procedimentos, de métodos e técnicas para tentar solucionar o problema que propôs. Bem, os critérios para a classificação dos tipos de pesquisa variam de acordo com o enfoque dado. Então, ele elaborou um problema de pesquisa. Ele vai analisar qual é esse enfoque que está sendo ou que será necessário ele buscar para poder solucionar o problema. Então, os tipos de pesquisas, eles são trabalhados dentro da pesquisa a partir do enfoque dado no problema de pesquisa. Ela tem a ver com os interesses, os campos, as metodologias, as situações, o estudo que vai ser realizado. Voltamos à indagação inicial. O que é pesquisa? Essa pergunta ela pode ser respondida de diferentes formas. Uma delas, a gente coloca como uma forma simples, que é aquela que a gente está habituado cotidianamente, que é procurar uma informação que não sabemos e que precisamos saber. A outra é pesquisar cientificamente significa o quê? É justamente uma busca de conhecimentos que se faz, apoiando-se em procedimentos capazes de dar confiabilidade aos resultados. Portanto, é um procedimento mais rebuscado, lógico, sistemático, racionalizado, em que busca ali construção de respostas. Portanto, é um conjunto de ações
propostas para encontrar a solução para um problema, as quais têm por base procedimentos racionais sistemáticos. As pesquisas científicas, elas devem contribuir para a formação de uma consciência crítica e também de um espírito científico. Pesquisar também é planejar. Na pesquisa científica, antes de você, né, fazer a pesquisa, você tem que fazer todo um planejamento. E o que significa isso? É justamente antever toda uma série de passos que devem ser dados para chegar a uma resposta segura sobre a questão que deu origem à pesquisa. Então, para isso, é necessário se avaliar as condições de realização do trabalho da pesquisa, tá? Então, você tem ali um problema de pesquisa, você avalia as condições, né? O que se avalia? Tempo disponível para a realização da pesquisa, o espaço onde será realizado a pesquisa, vai que você quer fazer uma pesquisa de campo, né? Tem que ver, né, a autorização, as condições para realização no espaço desejado, os recursos materiais necessários, é condição, né? E os recursos humanos disponíveis, né? Além do pesquisador, pode requerer outras pessoas para ajudar no processo de construção da pesquisa. Essas são condições importantes para serem avaliadas, né, no trabalho. Visto que é ciência, tá, e as condições que precisam ser avaliadas, né, para dar sequência a uma pesquisa científica, é importante nos ater aos aspectos éticos da pesquisa científica, né? Até um tempo atrás não se tinha dúvidas, né, da eticidade e do bem promovido pela ciência. No entanto, hoje isso não é mais consenso, tá? Então vamos ver aqui, né, os aspectos éticos da pesquisa. Mas antes, afinal, o que significa ética na pesquisa? O que é ética? É a ciência da conduta, é o princípio sistemático da conduta moralmente correta. Então, ética na pesquisa indica uma conjunção de condutas, né, necessárias à pesquisa, né, e que a gente traduz que essa conduta ela precisa ser observada no processo de investigação para que o resultado também, né, seja validado a partir dessa conduta, né, observada rigorosamente e coerentemente. Bem, aqui temos alguns princípios éticos e suas implicações em relação à produção de trabalhos acadêmicos. E trabalhos acadêmicos, nós já vimos um pouco antes, na primeira semana, então temos artigos científicos, dissertações e teses, né? Bem, um aspecto é a honestidade intelectual, que é fator indispensável aos pesquisadores, tá? Então, o trabalho de pesquisa científica exige toda uma disciplina, exige leituras, apontamentos, releituras, para que se possa articular ideias, né, e lógicas para se construir e demonstrar, né, respostas ao problema enunciado, né? O outro aspecto é a apropriação indevida de obras intelectuais. Isso se constitui plágio, né? Que é um ato antiético e qualificado como crime de violação de direito autoral pela lei brasileira. Um outro aspecto que é importante, né, é mostrar-se autor de seu estudo. O pesquisador precisa, né, mostrar-se naquilo que ele elaborou, que ele escreve, né? Ser fiel às fontes bibliográficas utilizadas no estudo significa dizer que se eu li um texto, um artigo, em que as ideias são importantes, né, eu trazer para o meu texto, eu tenho que citar as fontes, né? Do contrário, isso se constitui plágio. Daí a necessidade de utilização das regras da ABNT.
a 10.520/2023, que vai tratar das citações direta e indireta, uma citação da citação, como eu vou colocar isso no meu trabalho? Então, nós já demos algumas noções, tá? E à medida que a gente vai se apropriando, vai utilizando, isso a gente vai internalizando, tá? As referências bibliográficas, como é que elas devem constar no final do trabalho? Tem que ser observado as regras. Além desses aspectos éticos que devem ser tratados na produção do trabalho científico, outros parâmetros éticos são também necessários quando a pesquisa científica for fazer abordagem com seres humanos, isso de forma direta ou indireta. Então, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, a 196, e a resolução 510 vão tratar de orientar e de recomendar como tem que ser a postura do pesquisador, né? Como tem que ser a pesquisa com abordagem direta ou indireta que envolva os seres humanos. Então, vejam, existe toda uma estrutura, tanto a nível nacional e também no âmbito dos estados, que são comitês da ética na pesquisa, tá? Esses comitês, eles analisam a proposta de projeto de pesquisa, né, caso, né, o pesquisador deseje apresentar uma pesquisa científica em que ele vai precisar abordar seres humanos, seja para fazer um experimento, seja para fazer uma entrevista. Então, é necessário, antes de mais nada, ele ser submetido, o projeto deve ser submetido ao comitê de ética mais próximo. Aqui está a referência que se constituiu objeto da minha fala.